Vamos fazer aqui uma rápida análise dos textos dos evangelhos sinóticos que tratam do caso do endemoniado lunático. As traduções atuais trazem o termo epilético por causa dos sintomas que são descritos aqui no próprio texto. Então, este relato está nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e se descreve assim: aproximou-se um homem, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem de piedade meu filho, porque é lunático, segundo Mateus, porque ele tem um espírito mudo, segundo Marcos, e Lucas não dá essa descrição inicial dele, fala uma outra informação, que é o filho único deste pai. O termo lunático aparece em Mateus, aparece no capítulo 4 também, né? O termo grego é selenia, né? de lua, vem de lua mesmo, seleniazetai, lunático, porque os antigos criam que algumas doenças mentais eram causadas pela influência da lua. E inclusive temos deste relato de São Mateus um comentário de Orígenes, que é um pai da igreja. Eu coloco ele aqui justamente para mostrar como era a crença dos antigos. E Orígenes, é bom dizer que apesar de ser considerado um pai da igreja, ensinou muita doutrina, ele também ensinou erros, mas ele é bem considerado por causa dos seus escritos, e não é um santo, não é magistério da igreja. Eu coloco aqui justamente para a gente ter esta informação. Veja, Orígenes comenta assim: os médicos dizem o que querem neste ponto. Por quê? Um parêntese aqui. Porque Orígenes não aceita este termo lunático para como se fosse uma doença. Voltando. Pretendem que não é resultado do espírito impuro essa enfermidade, mas efeito dos humores postos em movimento na cabeça daqueles que têm a natureza úmida. Aqui ele está se referindo à teoria dos temperamentos, dos humores líquidos, né? Então, este lunático aqui seria uma pessoa melancólica, tá? Pela influência da lua. Nós que cremos no Evangelho dizemos que o espírito impuro é que produz nas almas este padecimento. E ele, agora outro parênteses, Orígenes dá até uma explicação de por que os espíritos impuros fazem isso. E ele faz o mesmo que os médicos, coloca a culpa nos astros. Em certas fases da lua, e conforme elas, põe em harmonia com elas os padecimentos do homem, o espírito, né, põe em harmonia com a lua e os astros o padecimento dos homens, e coloca o mal sobre as criaturas de Deus. Dessa maneira, outros demônios põem, não sei a tradução aqui, sobre os homens segundo certos sinais das estrelas, e fazem crer que a iniquidade baixa das alturas do céu. Por isso chamam benéficas umas estrelas, maléficas outras, não havendo feito Deus estrela alguma má, nem para que cause o mal. Então a culpa aqui é do demônio que obedece, enfim, é aquela cosmologia antiga que os ares estão povoados de demônios que afetam o mundo, etc. Coloco aqui apenas a título informativo. Então, São Mateus é o único que descreve o episódio como um lunático, ou seja, alguém que sofria algo da cabeça, com episódios esporádicos, por isso talvez associavam às fases da lua. Mateus já fala que é um espírito mudo. Os outros vão dizer mais à frente. Aí todos traçam alguns sintomas, que ele sofre muito, ora cai no fogo, ora na água, lança por terra e espuma, range os dentes e fica endurecido, subitamente dá gritos, lança por terra, agita-o com violência, faz-o espumar, só larga-o depois de deixar todo ofegante. Veja que só
Marcos e Lucas, a princípio, colocam a origem deste padecimento em um espírito. Aí vem o pedido do pai. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Mateus usa o termo curar, terapia, curar. Marcos e Lucas usa o termo expelir. Roguei a teus discípulos que o expelissem. Pedi a seus discípulos que o expelissem. É o mesmo termo grego, ekbalosin. Mas não o puderam fazer. Aí Jesus faz uma repreensão, que é igual praticamente nos três. Mas somente Marcos coloca um diálogo com o pai, que provavelmente teria que ser colocado antes dessa repreensão. Há quanto tempo lhe acontece isto? Aí o pai responde, desde a infância. E o pai fala, se tu, porque ele fala que os discípulos não puderam, e fala, se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos. Os comentadores, os santos padres até falam que é um pouco de... é um desafio do pai, um pouco de arrogância até, tá desafiando a Jesus a curar, porque ninguém pôde curar aquele homem até então. Aliás, a gente não sabe se era um jovem, se era uma criança, se era um homem. A única descrição que faz aqui é que é desde a infância. Então já era, pode ser uma criança mais velha, um jovem ou até mesmo um adulto, que era filho único desse homem, mas que sofria disso desde a infância. Então, esse pequeno diálogo que Jesus faz aqui, que só aparece em Marcos, é muito importante porque Jesus pergunta, há quanto tempo lhe acontece isso? A mim me parece que ele quer fazer refletir. Se é desde a infância, reflitam qual é a causa disso. Uma criança não tem pecado, uma criança não poderia ser alvo do demônio. Aí não coloquei aqui, mas Jesus responde assim, parece que meio que com desgosto, com certa ironia. Ele repete como falar, se tu podes alguma coisa, tudo é possível para quem crê, né? Com certa ironia, repreendendo a falta de fé do homem. E o que ele vai fazer aqui nos três aparece, mas em forma geral ele coloca a repreensão para todos, porque o povo estava afluindo ali já para ver o que ia acontecer. Raça incrédula e perversa. No outro diz, ó geração incrédula. O outro, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Né? Então, assim, Jesus está meio irado, meio inconformado com essa situação. Por quê? Por quê? Bem, fica aí a reflexão. Pela falta de fé, porque os discípulos não puderam fazer a cura ou o exorcismo. Então vamos lá. Aí Jesus fala, trazei-o para cá, o teu filho. E um detalhe interessante, por que ele manda trazer? Ele não poderia curar à distância, né? Então eles o trouxeram, e Mateus não fala essa parte, só Marcos e Lucas. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito, pneuma, o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Lucas fala, quando ele ia chegando, o demônio, usa o termo daimonium, lançou-o por terra e agitou violentamente. Então, assim, esse trazer o filho faz com que ocorra esse ataque, né? Essa manifestação aí do problema que o menino tinha.
Então, me parece que Jesus manda trazer justamente para mostrar àquele povo que estava ali que de fato ia ocorrer algo. Tá? Aí vem a cura. E eu digo cura porque é o termo que pelo menos 2 evangelistas usam. Jesus ameaçou, a palavra em grego é a mesma para todos, mas cada tradução coloca uma palavra diferente. Ameaçou, repreendeu, desaprovou, intimou. E Marcos, que é o que faz esse diálogo com o Pai, coloca um detalhe. Vendo que o povo afluía, aí Jesus intima o Espírito. Né? Então Jesus faz isso justamente para o povo ver. Chama a pessoa, manifesta-se o ataque, ou da doença, ou do demônio, e ele então cura. Mateus diz simplesmente que Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Simples assim, não falou o que ele disse, o que aconteceu, simplesmente curou. Mais breve. Marcos diz que o espírito imundo, que Jesus disse ao espírito imundo, usa essa expressão que é bem comum, espírito imundo. Mas na boca de Jesus, segundo Marcos, sai essa palavra, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Aqui usa o termo menino também, então quer dizer que era pelo menos um jovem menino. Lucas fala que Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e restituiu ao seu pai. A palavra curou não é de terapia e ásato, mas é também no sentido de curar, de sarar. É a mesma palavra que aparece aqui em Mateus, curado, na mesma hora. Agora é interessante que em Marcos era um espírito mudo, mas Jesus diz que era um espírito mudo e surdo. Enfim. Aí depois desse episódio, dessa cura, os discípulos perguntam, em particular a Jesus, por que não podemos nós expulsar esse demônio? E Lucas não tem esse diálogo. Por que não podemos nós expeli-lo? Então aqui os discípulos criam de fato que era um demônio. E a resposta de Jesus em Mateus é por causa de vossa falta de fé somente. E existe um acréscimo nos manuscritos, tá? Não, este versículo muito conhecido não está em todos os manuscritos. Então isso aqui é uma glosa, um comentário, um acréscimo. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração. E outros manuscritos acrescentam além da oração e de jejum. Então são um acréscimo em cima do acréscimo. Em Marcos, esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Só se diz oração. Então prova também que o e de jejum é um acréscimo. Lucas não faz esse diálogo, mas coloca logo à frente desse episódio uma outra questão, que é de outros exorcismos, né, que aconteciam. João toma a palavra e diz: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome e nós lhe proibimos porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe diz: não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a nosso favor. Isso prova que, não só aqui, mas em outras passagens também está bem claro, que existiam turmas de exorcistas entre os judeus, né? Isso era muito comum naquele tempo. A questão dos demônios estava muito em voga no judaísmo pós-helênico. E logo após este episódio aqui, que São Lucas narra, vem aquela outro episódio também envolvendo João,
dos Boanerges, né, que fala que pergunta a Jesus se quer que manda fogo sobre a terra lá. Então, assim, os discípulos eram bem cabeça dura mesmo nessas coisas. E daí a minha não, né, mas a minha opinião, que eu tento fundamentar aqui nos próprios textos e não em outras opiniões, porque é bastante difícil achar esta opinião, de que Jesus não quer afirmar nada com estes episódios de exorcismo. Porque, primeiro, os discípulos e todo o povo não tinham condições de entender essas questões, se eram doenças, se não era. Questões de demonologia não eram fundamentais. Jesus não veio ensinar sobre anjos e demônios, né? Ele veio fazer sua obra. Então aqui ele faz a cura, mostra que é uma questão de fé, né? Fala que foi falta de fé, né? E que essas coisas, os milagres, as curas, ele fazia para manifestar o seu poder, não é para simplesmente dar um benefício para aquelas pessoas. Certamente existiam centenas de outras pessoas atormentadas por doenças, por aquilo que acreditavam ser demônios, por doenças mentais, e Jesus não curou a todos assim automaticamente. Ele não veio fazer isso, né? Então o que ele fazia, o que ele curava, era para demonstrar seu poder, para que crescem nele como o Messias, como o Filho de Deus, tá? Então essa foi só uma breve análise destes textos para mostrar justamente isso, que os textos em si, apesar de ser sinóticos, não tem exatamente os mesmos detalhes, né? Cada um traz um, de modo que, vamos lembrar aqui teorias dos evangelhos também. Mateus e Marcos são os mais antigos, tá? E quando há dificuldade nos textos, os biblistas tomam o critério de simplicidade. Assim, provavelmente o mais simples é o mais original, o mais antigo. Mateus e Marcos aqui é muito parecido, mas vocês vejam que Mateus não fala do demônio antes da cura final, né? Que só fala demônio uma vez aqui. Jesus ameaçou o demônio e o menino ficou curado. Enquanto que Marcos coloca essas palavras, esses apelidos, espírito mudo e surdo, fala que o espírito era mudo, mas muitas traduções, mesmo antigas, já falam assim, era um espírito que fazia o menino ficar mudo, né? Era uma forma de dizer dos sintomas, né, que ele tinha, como foi bastante descrito aqui. Vejam que Lucas, que é o médico, né, não nomeia ou não descreve esse menino de forma alguma no início, mas dá toda a descrição dos sintomas, como os outros também dão, né, mas coloca também parece que repetindo, ou Marcos ou Mateus, a forma como se deu o desfecho deste episódio, né? Então Lucas provavelmente pega de Mateus ou Marcos, ou segundo as outras teorias, da fonte comum, da fonte Kelly. Então é isso. E Lucas não coloca esse diálogo com os discípulos, que fala que essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração, e a questão do jejum é um acréscimo, tá? Então provavelmente, segundo a teoria dos sinóticos, Mateus tem um rascunho mais antigo, Marcos, porém, foi escrito primeiro e pode ter usado dessa fonte comum de Mateus e Marcos, de modo que eles são os mais parecidos, mas o episódio de Mateus é o mais sucinto e é o que usa os termos mais relacionados à doença, tá? Eu vou encerrar aqui para
não me alongar muito. Mas eu quero que fique claro o seguinte: não dá para afirmar nem negar, seja que é a doença, seja que é demônio, porque não é a finalidade do episódio. O episódio quer justamente mostrar o poder de Jesus, a falta de fé do povo, a geração incrédula e perversa, né? Era a dificuldade daquele povo de entender as coisas, enfim, é isso.